Josué, capítulo 17. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra. Teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 guinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele. E os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o limite de Manassés foi desde Azer até Micmetade, que está defronte de Siquém, e estende-se este limite à direita até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, junto ao limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este limite ao ribeiro de Caná. A Efraim coube as cidades ao sul, do ribeiro entre as cidades de Manassés. E o limite de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte. E o mar é o seu limite. Pelo norte tocam em Azer, e pelo oriente em Isacar, porque em Isacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, e Bleão, e os lugares da sua jurisdição, os habitantes de Dor, e os lugares da sua jurisdição, os habitantes de Enedor, e os lugares da sua jurisdição, os habitantes de Taanaque, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido, e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, e os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quião, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque, e ali corta para ti lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam. Também carros de ferro há entre todos os cananeus, que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo:
Grande povo és, e grande forças tens. Não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas. Porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferros, ainda que sejam fortes.